Milionário salva mulher que queria se jogar de uma ponte por ser maltratada pelo marido. E algo incrível acontece. A noite estava densa como breu líquido, com um vento cortante que parecia sussurrar despedidas ao mundo. Na ponte Rio-Niterói, sob a luz tremeluzente de um poste solitário, uma mulher de vestido rasgado e olhos vazios segurava com força o corrimão metálico, os pés descalços pendendo sobre o abismo escuro do mar. Ela respirava fundo, não para viver, mas para se despedir. Era Cristina, 34 anos, cabelos castanhos desalinhados, mãos trêmulas marcadas por queimaduras de cigarro. Seu marido, Vitor, não a matava com armas, mas com palavras, com silêncio, com humilhações diárias disfarçadas de correções. Naquela noite, após mais uma surra verbal, seguida por um empurrão que quase a jogou contra a parede da cozinha, ela saiu de casa com apenas uma foto da filha, Isabela, de 6 anos, guardada junto ao peito como um escudo partido. Ela não via mais saída. Nem mesmo Deus parecia ouvir seus sussurros à noite quando chorava escondida no banheiro para não assustar a menina. Mas enquanto seus dedos começavam a escorregar do metal frio, uma voz grave, calma e firme cortou o silêncio da ponte como um raio de esperança. Espere, por favor, ainda não. Ela não virou. Não acreditava mais em milagres. Mas então, passos firmes se aproximaram, não apressados, não intrusivos. Um homem parou a 2 metros dela, com as mãos nos bolsos de um sobretudo caro, mas os olhos dele não tinham pena, tinham dor, reconhecimento. Meu nome é Leonardo, disse ele, a voz suave como quem entrega um segredo. E eu também já estive onde você está. Cristina não respondeu, mas não pulou. Leonardo não tentou tocar nela. Não usou frases feitas como "a vida vale a pena" ou "pense na sua filha". Em vez disso, contou ali mesmo, sob a escuridão da ponte, que perdera a mulher e o filho num acidente de carro há 3 anos e que por meses vivera como um fantasma em sua própria mansão, cercado de ouro, mas morrendo por dentro. Eu comprei tudo que o mundo poderia oferecer, confessou com a voz embargada, menos a coragem de pedir ajuda. Algo naquela honestidade crua fez Cristina descer do corrimão. Não por esperança, por identificação. Leonardo a levou para um pequeno café 24 horas perto da orla. Ela recusou-se a ir para a casa dele. Não confio em homem rico, disse, com um misto de medo e orgulho ferido. Ele riu, um riso triste, mas real, e pediu um chocolate quente para ela e um café preto para si. Durante quase 2 horas falaram, não como Salvador e Salva, mas como 2 náufragos que por acaso encontraram a mesma tábua no meio do oceano. Ela contou tudo. O casamento que começou com flores e juras, mas virou prisão. A filha que ela escondia atrás de portas trancadas, o medo constante de que um dia Vitor voltasse do trabalho bêbado demais para ouvir sua voz. Leonardo ouviu, sem julgar, sem interromper, e no fim disse apenas, você não precisa voltar para ele, nem hoje, nem nunca. Foi a primeira vez em anos que alguém lhe deu permissão para escolher. Naquela madrugada, Leonardo alugou um quarto em um hotel simples, pagou por 1 semana adiantado e deu a ela um celular pré-pago. Se precisar de mim, de verdade, ligue, não para me agradecer, para me pedir ajuda. E se foi, sem esperar um beijo, um abraço, nem um obrigada. Mas o que nenhum dos dois sabia, nem o destino parecia prever, era que aquele encontro não era acaso, era o início de algo muito maior. Algo que iria transformar não só as vidas deles, mas revelar segredos enterrados sob anos de silêncio, traição e um laço de sangue que nem mesmo o tempo podia apagar. Na manhã seguinte, o céu amanheceu cinzento, como se o mundo ainda carregasse o peso da noite anterior. Cristina acordou cedo no quarto do hotel modesto, com o celular pré-pago repousando sobre o criado mudo e a foto de Isabela apertada contra o peito durante o sono.
A menina sorria na imagem. Era de um passeio ao parque, antes de tudo desmoronar. Antes de Vitor parar de beijá-la na testa e começar a chamá-la de inútil por não conseguir manter a casa como uma esposa de verdade deveria. Ela se levantou, tomou um banho quente demais, tentando apagar com a água o frio da alma. Depois, vestiu a mesma roupa do dia anterior, agora com um cheiro de sal e desespero. Precisava voltar para casa. Não por querer, mas porque Isabela estava lá. E por mais que Vitor fosse um monstro, ele não havia tocado na menina ainda. Ao sair do hotel, o celular tocou. Era um número desconhecido. Alô? Perguntou com a voz rouca. Sou eu, Leonardo. Como você conseguiu este número? Eu o comprei ontem. Está na caixa junto com o carregador. Você não olhou? Ela corou de vergonha. Não tinha reparado. Só vira o aparelho como um objeto estranho, quase perigoso. Escute, continuou ele, com uma calma que parecia ensaiada, mas não era. Não vou te pedir nada, mas se você for voltar para aquela casa, quero que saiba que não está sozinha. Eu posso ajudar, de verdade. Como? Me dando dinheiro? Me colocando num apartamento? Perguntou com um tom de amargura. Isso não me tira do inferno, Leonardo. Só muda o endereço. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, disse algo que a fez parar no meio da calçada. E se eu pudesse te dar segurança? Um advogado? Um lugar onde sua filha possa dormir em paz, sem ouvir gritos à noite? Isso não é só um endereço, Cristina. É uma nova chance. Ela engoliu seco. A voz dele não soava como de um milionário acostumado a controlar tudo. Soava como de alguém que sabia o valor do que não se compra. Dignidade. Por que você está fazendo isso? Perguntou finalmente. Porque ninguém deveria ter que escolher entre morrer ou continuar sofrendo. E porque, há 3 anos, ninguém me estendeu a mão quando eu precisei. Hoje, eu posso. Ela não respondeu, mas guardou o número. Naquela tarde, Cristina voltou para casa. Vitor estava deitado no sofá, com uma lata de cerveja na mão e os olhos injetados de sono e rancor. Ao vê-la entrar, levantou-se devagar, como um predador que testa sua presa. Cadê onde você estava? Rosnou. Fui caminhar. Precisava de ar. Ar? Ele riu, um som áspero, sem graça. Acha que é o quê, princesa? Saiu para pegar ar enquanto sua filha ficou chorando de fome? Cristina congelou. Isabela estava no quarto, quieta demais. Ela não chorou. Retrucou com uma firmeza que nem ela mesma reconheceu. Vitor franziu o senho. Aproximou-se, o hálito cheirando a álcool barato. O que foi? Acha que virou corajosa? Acha que pode me desafiar agora? Ele ergueu a mão. Mas pela primeira vez, Cristina não recuou. Encarou os olhos dele e algo naquele olhar, talvez o brilho de alguém que já decidiu que não tem mais nada a perder, fez Vitor baixar o braço, resmungando um insulto antes de voltar ao sofá. Naquela noite, Cristina abraçou Isabela com força, como se o mundo fosse acabar ao amanhecer. A menina sussurrou. Mãe, você vai embora? Ela engoliu o choro. Só se você vier comigo. 2 dias depois, Cristina ligou para Leonardo. Não pediu dinheiro. Pediu ajuda para tirar a filha de lá. Ele não hesitou. Marcaram de se encontrar em frente a uma padaria discreta no bairro de Botafogo. Leonardo chegou em um carro preto simples, nada que chamasse atenção. Usava camisa social sem paletó, óculos escuros e um sorriso cansado, mas acolhedor. Quando viu Isabela de mãos dadas com a mãe, com os olhos grandes e curiosos, algo se desenrolou dentro dele. Oi, disse, ajoelhando-se para ficar na altura da menina. Meu nome é Léo. Posso te chamar de Bela? Ela riu, tímida. Meus amigos me chamam assim. Então, Bela, eu trouxe um presente. Ele entregou um pequeno ursinho de pelúcia com um cachecol vermelho. Ele se chama Coragem. Ele protege sonhos. Isabela abraçou o ursinho como se fosse um tesouro. Naquele dia, Leonardo os levou para um apartamento alugado em Copacabana. Amplo, arejado, com vista para o mar
e um quarto todo decorado com adesivos de estrelas, livros infantis e uma cama com colcha cor-de-rosa. Era tudo perfeito demais para ser real. Não é para sempre, explicou ele, vendo o olhar de Cristina. É só até você se reerguer, até decidir o que quer fazer daqui para frente. Mas por que tudo isso? Ela insistiu. Porque às vezes a gente salva alguém para descobrir que também precisava ser salvo. Nos dias seguintes, uma rotina silenciosa se estabeleceu. Leonardo não aparecia todos os dias, mas ligava todas as noites. Mandava mensagens perguntando se faltava algo no mercado, se Isabela tinha ido à escola, se Cristina tinha conseguido dormir. Ele nunca cruzou a linha, nunca tentou flertar, nunca se impôs, mas aos poucos foi se tornando presença constante, como um farol que não cega, só ilumina. Cristina, por sua vez, começou a trabalhar meio período em uma floricultura. A Dona Lúcia, era viúva e gentil, e logo percebeu as marcas invisíveis no olhar de Cristina. Não perguntou nada, só lhe deu um avental florido e disse: aqui, flor nasce mesmo depois da chuva. Foi nesse período que os primeiros momentos leves surgiram. Uma tarde, Leonardo apareceu com sorvete e sugeriu um passeio na orla. Isabela correu na frente, rindo, com o ursinho Coragem pendurado no braço. Cristina e Leonardo caminharam atrás, lado a lado, sem se tocar, mas com uma conexão silenciosa pulsando entre eles. Você sorri diferente agora, comentou ele de repente. É que eu esqueci como era. Então eu vou te lembrar todos os dias. Ela riu, de verdade. Foi um som raro, quase esquecido, mas que fez Leonardo sentir algo que não sentia desde o acidente: leveza. Mas justamente quando a vida parecia oferecer um fôlego, o passado bateu à porta. Naquela noite, enquanto Cristina preparava o jantar, o interfone tocou. Ela olhou pelo visor. Era Vitor. O coração parou. Antes que pudesse reagir, ele já estava gritando do lado de fora: Cristina, eu sei que você tá aí. Acha que pode fugir com a minha filha e sumir? Volta aqui agora, vagabunda. Isabela começou a chorar. Cristina correu para o quarto, trancando a porta. Tremia. Mas, antes que o pânico a consumisse, seu celular tocou. Era Leonardo. Fique calma, disse ele como se já soubesse. Não abra a porta, eu já estou a caminho. Menos de 10 minutos depois, Leonardo chegou. Não sozinho. Trazia um segurança particular, um homem alto e discreto chamado Raul, que imediatamente se posicionou na entrada do prédio. Vitor, ao ver Leonardo, cuspiu no chão. Quem é esse palhaço, seu novo amante? Leonardo não respondeu com raiva. Encarou o homem com uma frieza que assustava mais que um grito. Se você der mais um passo, chamo a polícia. E desta vez não será por ameaça, será por sequestro emocional, violência doméstica e tentativa de intimidação. Tenho testemunhas, tenho provas e tenho recursos para garantir que você nunca mais veja sua filha. Vitor riu nervoso. Provas? Que provas? As mensagens que você mandou para ela ameaçando ensinar uma lição. As testemunhas que ouviram você gritar: você é minha e eu faço o que quiser. O boletim de ocorrência que ela já registrou ontem. Cristina arregalou os olhos. Ela não tinha ido à delegacia. Leonardo olhou para ela suave. Eu fui, em nome dela, com autorização judicial prévia. Ela pode confirmar tudo depois, mas agora você vai embora e nunca mais volta. Vitor, diante da frieza organizada de Leonardo, tão diferente da violência caótica dele, recuou. Murmurou uma ameaça vazia e saiu cambaleando. Naquela noite, Cristina chorou nos braços de Leonardo pela primeira vez. Não por fraqueza, por alívio. E foi ali, com o cheiro de café e mar misturado ao seu pranto, que algo novo começou a florescer entre eles. Não um romance apressado, mas uma confiança rara. Um amor que nascia não do desejo, mas do respeito. Mas o que ninguém sabia, nem mesmo Leonardo, era que Vitor não era apenas um marido violento. Ele guardava um segredo,
Um segredo que, quando viesse à tona, não só destruiria Cristina, mas ligaria o passado de Leonardo a ela de uma forma que nenhum deles poderia imaginar. As semanas se passaram com uma calma frágil, daquelas que parecem feitas de vidro soprado, bela, mas prestes a quebrar ao menor sopro. Cristina e Isabela estavam se acostumando à nova rotina. A menina voltara à escola, agora animada, com novos amigos e histórias de tio Léo, como passara a chamar Leonardo. Ele, por sua vez, mantinha uma presença constante, mas discreta. Aparecia às quintas com livros infantis, levava as duas para tomar sorvete aos domingos e nas noites mais difíceis simplesmente ligava para ouvir Cristina respirar do outro lado da linha, como quem confirma que o fogo não se apagou. Foi em uma dessas noites, sob uma chuva fina que batia nas janelas do apartamento, que Cristina finalmente contou tudo sobre o casamento. Não só as surras verbais ou os empurrões, mas os momentos em que Vitor a obrigava a se ajoelhar e pedir perdão por errar o molho ou não dobrar as camisas direito. Falou das noites em que fingia dormir para não ter que suportar seu toque. E pela primeira vez disse em voz alta: eu me sentia menos que um objeto, como se o meu valor só existisse quando eu obedecia. Leonardo ouviu em silêncio. Depois, levantou-se, foi até a cozinha e preparou um chá de camomila, o mesmo que sua falecida esposa tomava quando o mundo pesava demais. Quando voltou, colocou a xícara na mesa e disse: você não é o que ele te fez acreditar que era. Você é quem está aqui de pé, protegendo sua filha. Isso é coragem, isso é amor, isso é dignidade. Ela olhou para ele, os olhos úmidos. Por que você me olha assim? Como? Como se eu valesse algo, mesmo quebrada. Ele sorriu com uma tristeza doce, porque as coisas mais lindas do mundo são as que foram quebradas e reconstruídas com cuidado. Nesse momento, algo passou entre eles. Não foi um beijo, nem um toque, mas uma corrente elétrica silenciosa de entendimento. E pela primeira vez em anos, Cristina sentiu que não precisava se esconder para ser amada. Mas o passado, como um cão faminto, não larga o osso. 3 dias depois, enquanto Cristina organizava flores na floricultura, uma mulher entrou na loja. Alta, elegante, com cabelos prateados e olhos que pareciam ter visto demais. Usava um casaco de lã bege e segurava uma bolsa de couro envelhecido. Boa tarde, disse, com voz suave, mas firme. Preciso de um buquê. Para alguém que renasceu. Cristina sorriu, habituada ao discurso poético de clientes. Claro. Para quem é? Para você. Cristina franziu o senho. Desculpe. A mulher se aproximou do balcão, tirou os óculos escuros e a encarou com uma intensidade quase familiar. Meu nome é Helena. Sou mãe de Leonardo. Cristina sentiu o chão desaparecer por um instante. A senhora veio me ver? Não. Vim te encontrar. Há semanas meu filho fala de uma mulher que salvou ele, não o contrário. E eu queria ver, com meus próprios olhos, quem é capaz de acender uma chama numa alma que eu achava apagada para sempre. Cristina ficou sem palavras. Helena, por sua vez, não era hostil. Pelo contrário, havia bondade em seu olhar, mas também uma pergunta não dita. Você vai machucá-lo? Antes que Cristina pudesse responder, Helena estendeu a mão. Vamos tomar um café. Tenho muito que te contar, e talvez algo que você precise ouvir. Na cafeteria ao lado, Helena falou com franqueza. Contou que após a morte da nora e do neto em um acidente de carro, causado por um motorista embriagado, Leonardo mergulhou em trabalho, isolamento e uma dor silenciosa que quase o levou ao suicídio. Ele comprou mansões e iates até uma ilha no Caribe, mas não conseguia comprar um segundo de paz, disse com a voz embargada. Até aquela noite na ponte. Ele me ligou no dia seguinte, continuou Helena. Disse apenas: mãe, encontrei alguém que entende o silêncio da dor. Pela primeira vez em anos, ele sorriu ao telefone.
Cristina sentiu o peito apertar. Eu não quero machucá-lo, só quero sobreviver. Eu sei, disse Helena, colocando a mão sobre a dela. E é por isso que preciso te pedir algo. Não se apaixone por ele ainda. Não antes de resolver o que te prende ao passado. Cristina abaixou os olhos. Vitor não vai desistir. Ele já me ameaçou por mensagem. Então é hora de cortar o nó, não desatá-lo, respondeu Helena com firmeza. Leonardo contratou um advogado especializado em guarda e violência doméstica. Eles vão entrar com um pedido de afastamento definitivo. Mas há um problema. Qual? Vitor está alegando que Isabela não é sua filha biológica. Cristina empalideceu. O quê? Isso é mentira. Talvez, mas ele entrou com um pedido de teste de DNA. Diz que tem suspeitas desde o nascimento dela. Por que faria isso? Sussurrou Cristina, atordoada. Por vingança. Se ele provar que não é o pai, perde a obrigação de pagar pensão. Mas também te tira o direito de usá-lo como ameaça. E pior, te expõe a um julgamento público. Ele quer te destruir emocionalmente. Cristina sentiu o mundo girar. Isabela era sua, sangue do seu sangue, coração do seu coração. Mas e se... Não podia haver e se. O DNA vai provar a verdade, disse Helena com convicção. E enquanto isso, Leonardo vai proteger vocês duas. Mas há algo mais. Ela fez uma pausa, como se pesasse cada palavra. Meu filho, ele perdeu um filho no acidente. Um menino de 5 anos. Chamava-se Daniel. Cristina engoliu seco e, desde que conheceu Isabela, ele sorriu de novo, brincou de novo, dormiu sem pesadelos. Helena olhou nos olhos dela, com uma ternura quase maternal. Não sei o que o destino está tramando, Cristina, mas às vezes Deus devolve o que foi perdido de um jeito que a gente não entende no começo. Naquela mesma noite, Leonardo foi surpreendido por um telefonema inesperado. Não era de Cristina. Era de um detetive particular que ele contratara semanas antes, discretamente para investigar Vitor. Encontrei algo, disse a voz do outro lado. Vitor não é quem ele diz ser. Explique. Ele já foi preso 2 vezes por agiotagem e ameaça. Mas isso não é o pior. O nome verdadeiro dele é Vitor Almeida. Só que em 2009, ele assumiu a identidade de um primo seu que morreu num incêndio para fugir da justiça. Leonardo franziu o senho. Por quê? Porque ele matou alguém, um empresário, durante uma briga por dívidas. E sabe quem era o empresário? Silêncio. Seu nome era Eduardo Ferreira. Leonardo congelou. Eduardo Ferreira, o homem que dirigia o carro que bateu no de sua esposa e filho, o motorista embriagado que fugiu do local e nunca foi encontrado até agora. Você tem certeza? Absoluta. Vitor, ou seja lá qual for o nome dele, é o homem que matou sua família. Leonardo desligou o telefone, o corpo trêmulo. Naquela noite, não dormiu. Sentou na varanda do apartamento dele, olhando para o mar, com as mãos trêmulas. O homem que destruiu sua vida era o mesmo que quase destruiu Cristina. O encontro na ponte não foi coincidência, foi justiça ou destino. Mas havia um problema terrível, uma contradição que o rasgava por dentro. Se ele entregasse Vitor à polícia, Cristina perderia a guarda da filha durante o processo. Se ele se calasse, estaria protegendo o assassino de seu próprio filho. E pior, se a verdade viesse à tona, Cristina poderia odiá-lo por esconder isso, ou por expor sua filha ao caos. Ele estava preso entre o luto e o amor, entre vingança e redenção. O laboratório ficava em um prédio discreto no centro do Rio, com paredes brancas, luzes suaves e um silêncio que parecia engolir até os pensamentos. Cristina chegou cedo, segurando a mão de Isabela, que usava um vestidinho amarelo e carregava o ursinho Coragem com orgulho. A menina não entendia direito por que tinham que furar seu dedinho, mas confiava na mãe. E em tio Léo, que as esperava do lado de fora, apoiado no capô do carro, com os braços cruzados e o olhar distante. Vai doer? Perguntou Isabela com os olhos arregalados.
Só um pouquinho, amor. Menos que tomar injeção. Então tá bom, eu sou corajosa. Cristina beijou sua testa, mas por dentro o coração batia, como se quisesse escapar do peito. O tempo todo, desde que o advogado explicara o processo, uma pergunta a atormentava. E se Vitor estiver certo? Não que duvidasse de si mesma. Ela sabia com cada fibra do seu ser que Isabela era sua filha. Mas o medo não precisava de lógica. Bastava a sombra de uma dúvida para transformar a alma em prisão. Dentro do laboratório, a enfermeira foi gentil. Uma gotinha de sangue de Isabela, outra de Cristina. O envelope com a amostra de Vitor já havia sido entregue pelo oficial de justiça. Ele comparecera com arrogância, sorrindo como quem sabia um segredo. O resultado sai em 72 horas, disse o técnico, lacrando o kit. Enviaremos diretamente ao juiz e às partes envolvidas. Ao saírem, Leonardo se aproximou. Não perguntou como foi. Só estendeu a mão para Isabela. Quer tomar um milkshake de morango? Com chantilly? Com 2 camadas de chantilly. Ela riu. E o som foi como um bálsamo. Os 3 foram até uma lanchonete à beira da Lagoa Rodrigo de Freitas. Sentaram em mesas de madeira ao ar livre, com o sol da tarde refletindo na água. Por um momento, tudo parecia normal, familiar, como uma daquelas cenas que Cristina só via em novelas e achava que nunca seriam reais para alguém como ela. Mas, enquanto Isabela desenhava no guardanapo, nós 3, de mãos dadas, Leonardo notou algo que o fez congelar. Na pulseira que a menina usava no tornozelo, um presente de aniversário que Cristina lhe dera quando ela fez 4 anos. Havia uma inscrição minúscula, quase apagada pelo tempo. DF 12/04/2014. Daniel Ferreira. A data do nascimento do filho de Leonardo. Ele sentiu o sangue drenar do rosto. Cristina chamou com voz trêmula. Essa pulseira? Onde você comprou? Ela olhou surpresa. Não comprei. Ganhei. De uma enfermeira no hospital. Quando Isabela nasceu, disse que era de um lote especial para bebês prematuros. Mas por que tem as iniciais DF? Não sei. Nunca reparei. Talvez seja do fabricante? Leonardo não acreditou. As coincidências estavam se acumulando como peças de um quebra-cabeça que ele não queria montar. Naquela noite, após deixar Cristina e Isabela em casa, Leonardo foi ao antigo hospital onde seu filho nascera e onde Cristina dera à luz. Conversou com a antiga diretora de enfermagem, Dona Marta, uma senhora de 70 anos, de memória afiada como navalha. DF? Repetiu ela ao ouvir a pergunta. Sim, Daniel Ferreira, um menino lindo. Nasceu prematuro, igual a menina que você mencionou. Ficou na UTI neonatal por 10 dias. E Cristina? Ela também teve uma filha lá? Sim, no mesmo ano. 2 meses depois, também prematura. Uma menina chamada Isabela. Leonardo sentiu o chão tremer. Mas houve um blackout na ala neonatal naquela semana. Um curto-circuito. Durante 4 horas, os sistemas falharam. As identificações das incubadoras se misturaram. Leonardo empalideceu. O que está dizendo? Dona Marta suspirou, os olhos cheios de pesar. Nunca foi confirmado oficialmente, mas houve boatos de que talvez os bebês tenham sido trocados. Leonardo saiu do hospital como um zumbi. O mundo girava em câmera lenta. Se aquilo fosse verdade, Isabela não era só uma menina que ele havia começado a amar. Ela era sua filha, a filha que ele achava ter perdido. Mas havia um problema. Devastador. Se Isabela era de fato sua filha biológica, então quem era a menina enterrada sob o túmulo de Daniel Ferreira? E o que aconteceu com a verdadeira filha de Cristina? 2 dias depois, os resultados do DNA chegaram. O advogado ligou, a voz tensa. Senhor Leonardo, os resultados são inesperados. Fale. O teste comprova que Vitor não é o pai biológico de Isabela. Pausa. Mas também comprova que Cristina não é a mãe biológica. Leonardo deixou o telefone cair. Na mesma hora, foi ao apartamento de Cristina. Ela já tinha recebido o laudo.
Estava sentada no chão da sala, abraçando Isabela, chorando em silêncio. Não pode ser verdade, sussurrou ao vê-lo entrar. Eu a amamentei, cuidei dela desde o primeiro suspiro. Ela é minha. Eu sei, disse Leonardo, ajoelhando-se diante dela. Mas o corpo pode enganar, o coração não. Ele então contou tudo, o blackout no hospital, a possibilidade da troca, as iniciais na pulseira. Cristina olhou para Isabela, que dormia no sofá, exausta de tanto choro. Então, ela é sua, talvez, mas isso não muda nada. Como assim? Porque, seja lá de quem ela for a filha biológica, ela é nossa, e eu nunca vou permitir que a tirem de você. Naquele momento, algo se selou entre eles. Não apenas um pacto, mas uma aliança de almas. Amor, dor, maternidade, paternidade, tudo se misturava num nó sagrado que nem a ciência podia desfazer. Mas o drama estava longe de acabar. Naquela mesma noite, Vitor foi preso. Não por violência doméstica, mas porque, durante uma briga num bar, bêbado gritou: eu matei aquele empresário e ainda vivo com o dinheiro dele. Quem vai me pegar? Aquele milionário chorão? A polícia investigou, cruzou os dados e confirmou. Vitor Almeida era o motorista do carro que matou a esposa e o filho de Leonardo. Ao saber da prisão, Leonardo ficou dividido. Justiça? Sim. Mas a verdade sobre Isabela agora estava ligada ao crime de Vitor. Se o processo avançasse, o nome da menina entraria nos autos. A imprensa descobriria. A vida dela seria exposta. E Cristina, ela teria que encarar a possibilidade de que a filha que criou com tanto amor talvez não tenha nascido de seu ventre, e que sua verdadeira filha biológica poderia estar em algum lugar, talvez sofrendo, talvez sozinha. Naquela madrugada, os dois ficaram na varanda, em silêncio, olhando o mar. Isabela dormia dentro, com o ursinho apertado contra o peito. O que vamos fazer? Perguntou Cristina com a voz frágil. Vamos lutar, respondeu Leonardo. Por ela, por você, por nós. Não importa o que o passado escondia, o futuro será nosso. Mas no fundo, ambos sabiam, a verdade mais difícil ainda estava por vir. E ela envolvia uma mulher que ninguém esperava, e um berço vazio em uma casa no interior de Minas Gerais. A carta chegou em um envelope simples, sem remetente, endereçado diretamente a Leonardo. Estava na portaria do prédio dele, entregue por um motoboy que desapareceu antes que alguém pudesse anotar a placa. Dentro, apenas uma folha dobrada e uma fotografia amarelada pelo tempo. Na carta, a caligrafia era trêmula, quase infantil. Se você quer saber a verdade sobre a menina que chama de Isabela, venha a Santa Luzia. Procure por Dona Inês, na casa da árvore grande, atrás da igreja. Ela sabe quem realmente nasceu naquela noite de abril. E sabe também onde está a outra criança. Leonardo leu e releu as palavras, o coração martelando. Mostrou a carta a Cristina no mesmo dia. Ela empalideceu. Santa Luzia, isso fica perto de onde eu nasci. É coincidência demais, disse ele. Ou é um sinal? Decidiram ir, não como amantes, não como rivais, mas como aliados de um segredo que os transcendia. Deixaram Isabela aos cuidados de Helena, que, ao saber da carta, apenas abraçou a neta postiça e disse: cuidem do coração de vocês. O resto, o tempo resolve. Santa Luzia era uma cidade pequena, onde o tempo parecia ter parado nos anos 90. Ruas de paralelepípedo, varandas com redes, o cheiro de pão e queijo vindo das janelas. Chegaram ao fim da tarde, sob um céu tingido de laranja. A igreja matriz, uma construção branca com torre sineira e vitrais simples, erguia-se no centro da praça. E atrás dela, como prometido, havia uma figueira imensa, os galhos se espalhando como braços abertos. Sob sua sombra, uma casa antiga, com paredes caiadas e vasos de gerânio nas janelas. Cristina bateu à porta. Uma mulher idosa apareceu, magra, cabelos brancos presos em um coque, olhos cansados, mas gentis.
Usava um vestido xadrez e um avental com manchas de café. Dona Inês? Perguntou Leonardo. Ela assentiu, estudando-os com cautela. Já esperava vocês. Como? Perguntou Cristina. Porque alguém sempre volta. O passado não deixa ninguém em paz. Sentaram-se na varanda, com xícaras de café coado. Dona Inês começou a falar como quem desenrola um novelo de dor guardado por anos. Eu era enfermeira no Hospital São Lucas, em Belo Horizonte, em 2014. Trabalhei na UTI neonatal. Naquela noite do blackout, tudo deu errado. 2 bebês prematuros, um menino, Daniel Ferreira, filho de um casal rico, e uma menina, filha de uma jovem solteira chamada Lívia. Cristina franziu o senho. Lívia? Esse não é meu nome? Não, você veio depois, 2 meses depois. Também com uma menina, também prematura, também sem pai por perto. Leonardo e Cristina trocaram olhares. Mas o que aconteceu naquela noite? Insistiu ele. Dona Inês respirou fundo. O gerador falhou. As luzes apagaram. As incubadoras pararam de funcionar. Tivemos que mover os bebês às pressas. Na escuridão, as pulseiras se soltaram. Um bebê morreu, o menino. O outro sobreviveu. Então Isabela é a filha de Lívia? Perguntou Cristina, a voz trêmula. Não, é mais complicado. Ela se levantou, foi até um armário antigo e retirou uma caixa de madeira. Dentro havia um caderno de anotações manuscritas e um pequeno par de sapatinhos de crochê azul. Depois que o menino morreu, os pais, vocês, entraram em choque. A mãe desmaiou. O pai gritava que queria ver o corpo. Enquanto isso, a mãe da menina, Lívia, ela fugiu. Tinha medo de não conseguir pagar o hospital. Deixou a filha com uma nota. Cuidem dela. Não tenho como. Mas, e a menina? Perguntou Leonardo, sentindo o ar faltar. Ela foi entregue para a adoção legal, mas alguém interveio. Quem? Vitor. Todos os 3 silenciaram. Ele trabalhava como segurança terceirizado no hospital na época, explicou Dona Inês. Viu a oportunidade. Roubou os documentos da menina e a entregou para uma prima estéril dele, que pagou bem por ela. A prima dele, sussurrou Cristina. Era eu. Leonardo olhou para ela, atônito. Você adotou Isabela sem saber? Não exatamente. Cristina começou a chorar. Eu estava grávida, perdi o bebê com 6 meses, fiquei devastada. Vitor disse que conhecia uma mulher que não podia criar a filha e que eu poderia recebê-la como um presente de Deus. Eu achei que era adoção informal, que a mãe biológica concordava. Eu só queria amar alguém. Dona Inês assentiu com os olhos úmidos. Vitor mentiu para todos. Para Lívia, disse que a filha morreu. Para você, Cristina, disse que a mãe desistiu. Para o hospital, desapareceu com os registros. Ele usou a tragédia de vocês para vender uma criança e prender outra mulher numa vida de prisão. Leonardo sentiu uma fúria fria subir pela espinha. Mas antes que pudesse falar, Dona Inês continuou. Mas tem mais. A verdadeira filha de vocês, Daniel, ele não morreu naquela noite. Os 2 congelaram. O quê? Gritou Leonardo. O coração dele parou. Sim, mas voltou. Por milagre ou por teimosia, ele foi reanimado. Mas com o caos do blackout, os médicos acreditaram que era a menina que tinha sobrevivido e o menino morto. Então, registraram o menino como falecido e a menina viva foi levada por Vitor. Então, Daniel está vivo? Perguntou Cristina com a voz quase inaudível. Estava. Até os 3 anos. Depois, ficou doente. Muito doente. E a mulher, que o criava, a prima de Vitor, não tinha recursos. Mandou uma carta ao hospital pedindo ajuda, mas ninguém respondeu. 1 ano depois, ele morreu de verdade. De pneumonia, sem antibiótico. Leonardo caiu de joelhos. O filho que ele chorou voltou à vida e morreu sozinho, sem que ele soubesse. Cristina abraçou Dona Inês, soluçando. E Lívia, a mãe biológica de Isabela, onde ela está? Foi embora, para o norte. Trabalha como costureira em Manaus, mas ela nunca esqueceu a filha. Manda cartas,
todos os anos para o hospital. Uma delas veio com essa fotografia. Dona Inês entregou a foto amarelada. Nela, uma mulher jovem segurava uma menina de cabelos cacheados, sorrindo sob uma árvore. No verso, escrito à mão, "Minha bela, um dia vou te encontrar." Cristina olhou para a foto e viu Isabela. Os mesmos olhos, o mesmo sorriso torto, o mesmo jeito de inclinar a cabeça. "Ela me chamava de Bela", murmurou, "porque sempre soube que você não era ela", disse Dona Inês. "Mas de algum jeito, o coração dela te escolheu também." Naquela noite, de volta ao carro, sob um céu cheio de estrelas, Leonardo e Cristina não falaram por horas. Quando finalmente pararam em um posto à beira da estrada, ele quebrou o silêncio. "Isabela é filha de Lívia. Você a criou como sua. Eu talvez tenha um filho enterrado em 2 túmulos, mas nada disso importa mais." "Por quê?" "Porque família não é DNA. É escolha, é cuidado. É acordar todos os dias e decidir amar, mesmo quando o mundo desmorona." Cristina olhou para ele, realmente olhou, e viu um homem partido, mas inteiro no amor. "Então, o que fazemos agora?" Voltamos para ela e contamos a verdade, toda, devagar, com carinho. "E Lívia, se ela quiser conhecer Isabela, será com o consentimento da menina, não como uma reivindicação, mas como um encontro de almas." Naquele momento, algo novo nasceu entre eles. Não só afeição, não só gratidão, um amor profundo, forjado no fogo da dor compartilhada. E pela primeira vez, Cristina se permitiu imaginar um futuro onde não houvesse medo, só paz. Mas ao ligarem o carro para voltar ao Rio, uma mensagem chegou ao celular de Leonardo. Era do delegado responsável pelo caso de Vitor. "Encontramos um diário no apartamento dele. Há páginas sobre vocês. Ele sabia de tudo e planejava usar Isabela para destruir você 2 ao mesmo tempo." Leonardo apertou o volante. O jogo ainda não tinha terminado e o próximo movimento viria de dentro da prisão. A cela era úmida, com paredes descascadas e um cheiro de mofo misturado ao suor de dias sem banho. Vitor estava sentado em um banco de concreto, os cotovelos apoiados nos joelhos, os olhos fixos no chão, como se contasse as rachaduras para passar o tempo. Mas, quando o carcereiro trouxe o recado, "Você tem visita?", ele ergueu o rosto com um sorriso torto, quase vitorioso. Não era advogado, não era parente. Era um homem de terno cinza, óculos de aro fino e voz calma como lâmina afiada. "Sou representante de um grupo de interesse", disse o homem sentando-se do outro lado do vidro reforçado. "E ouvi dizer que você sabe algo valioso." "Sobre quê?" "Sobre uma menina, Isabela, filha biológica de Lívia Mendes, adotada ilegalmente por Cristina Alves e ligada ao bilionário Leonardo Ferreira." Vitor riu baixo. "Ah, então a fofoca chegou até aí. Nós podemos te tirar daqui, reduzir sua pena para 5 anos, até menos, mas queremos algo em troca." "O quê?" "A menina." Vitor franziu o senho. "Por quê? Ela não tem valor, a não ser sentimental. Para você, talvez, mas para nós, ela é a chave." O homem inclinou-se, a voz quase um sussurro. "Lívia Mendes não é só uma costureira em Manaus. Ela testemunhou um crime internacional, um esquema de tráfico de órgãos que envolve médicos, juízes e políticos de alto escalão. Ela desapareceu com a filha justamente para se esconder. Mas quando Vitor roubou a menina, Lívia perdeu seu único motivo para permanecer invisível. Por anos, ela tentou recuperá-la. E ao mesmo tempo foi perseguida. Então, Isabela é alvo? Não, Lívia é. Mas se a menina for devolvida, Lívia virá buscá-la e nós a pegaremos." Vitor ficou em silêncio por longos segundos. Depois, sorriu. Um sorriso frio, calculista. "E se eu disser que quero mais?" "Quanto?" "Liberdade total, nova identidade, $1 milhão. E a garantia de que Leonardo Ferreira nunca mais veja aquela menina." O homem assentiu.
Fechado. Mas você precisa agir rápido. O juiz já autorizou a entrega temporária da... Guardar Cristina e Leonardo. Em breve será definitiva. Depois disso, será tarde. Enquanto isso, no Rio, a vida tentava voltar à normalidade. Isabela brincava no parquinho do condomínio, com um vestido novo e os cabelos presos em 2 tranças. Helena lia um livro na sombra de uma árvore, de olho na neta. Tudo parecia tranquilo. Mas, naquela mesma tarde, Cristina recebeu uma ligação. Alô? Mãe? Era uma voz de menina, mas não era Isabela. Quem é? Meu nome é Júlia. Tenho 9 anos. Moro em Manaus. Minha mãe se chama Lívia. Cristina sentiu o mundo parar. Como você conseguiu este número? Minha mãe me deu. Ela viu uma matéria na internet sobre uma menina chamada Isabela, que foi adotada ilegalmente. Ela acha que pode ser minha irmã. Cristina tremia. Sua mãe tem outra filha? Não, só eu. Mas ela sempre falou de uma irmãzinha que perdeu. Disse que um dia ia encontrá-la. Antes que Cristina pudesse responder, a linha foi cortada. Minutos depois, Leonardo ligou. A voz tensa. Acabei de saber. Vitor entrou com um novo recurso. Alega que você está escondendo a verdadeira herdeira dele, uma menina chamada Júlia, que ele afirma ter tido com outra mulher. Ele quer que a justiça obrigue você a fazer um novo teste de DNA com ela. Isso é loucura, exclamou Cristina. Isabela é a única criança envolvida. Não, talvez não seja. Ele contou sobre o esquema de tráfico, sobre Lívia, sobre o perigo real e sobre a possibilidade de que Vitor estivesse usando Júlia como isca, não para recuperar uma filha, mas para atrair Lívia e, com isso, destruir qualquer chance de estabilidade para Isabela. Naquela noite, os dois se reuniram com Helena e o advogado. Decidiram agir rápido. Pediriam a tutela plena de Isabela, baseada no vínculo afetivo comprovado e na exposição ao risco que a ligação com Vitor representava. Mas para isso, precisavam de algo mais. O testemunho de Lívia. Ela precisa vir ao Rio, disse Leonardo, sob proteção policial. E se ela se recusar? Perguntou Cristina. Então Isabela corre risco duplo, de ser usada como isca ou de perder a mãe que a criou. 2 dias depois, um avião fretado pousou no aeroporto Santos Dumont. Dentro, Lívia Mendes, agora com 35 anos, os olhos carregados de anos de fuga, mas o mesmo sorriso tímido da foto antiga, desembarcou com as mãos trêmulas. Ao seu lado, Júlia segurava uma boneca de pano, os olhos curiosos. No saguão, Cristina a esperava, não com julgamento, com lágrimas. As duas se abraçaram como se o tempo não tivesse passado, como se o abraço fosse o perdão silencioso por tudo que foi roubado delas. Eu nunca quis tirá-la de você, sussurrou Lívia. Só queria saber se ela estava bem. Ela está, respondeu Cristina, porque eu a amei como se fosse minha e continuarei amando, mesmo que o mundo diga o contrário. Leonardo observava de longe, o coração partido e cheio ao mesmo tempo. Ele viu Isabela correr para Lívia, não com medo, mas com curiosidade. A menina tocou o rosto da mulher e perguntou, você é minha mãe de dentro? Lívia chorou. Sou sua mãe de antes, mas você já tem uma mãe de agora, e as duas te amam. Mas, naquela mesma noite, enquanto todos dormiam exaustos pela emoção do reencontro, um carro preto parou em frente ao prédio. 2 homens desceram. Um deles usava um distintivo falso. O outro, uma pasta com o logotipo de uma ONG internacional. Eles não vieram por Isabela. Eles vieram por Lívia e tinham ordens para não deixar testemunhas. Enquanto isso, na prisão, Vitor sorria no escuro. Seu plano estava funcionando e dessa vez não importava quem ganhasse, desde que Leonardo perdesse tudo. A meia-noite trouxe consigo um silêncio pesado, como se a cidade inteira prendesse a respiração. No apartamento de Copacabana, as luzes estavam apagadas, exceto por um abajur no quarto de hóspedes, onde Lívia dormia com Júlia enroscada em seus braços.
Do outro lado do corredor, Isabela sonhava com ursos falantes e mares de chocolate, abraçada ao seu coragem. Cristina e Leonardo, exaustos, tinham combinado de se revezar nas vigílias, não por paranoia, mas por instinto. Foi Cristina quem ouviu primeiro. Um clique suave, quase imperceptível, vindo do elevador de serviço. Ela levantou-se da poltrona da sala, onde fingia dormir, e foi até a porta. Verificou pelo olho mágico. Nada. Mas ao voltar, notou algo. A fechadura do elevador principal estava entreaberta. Alguém o tinha chamado e desligado antes que chegasse ao andar. Correu para o quarto de Dindos, Leonardo, que dormia no sofá da sala de estar. "Tem alguém aqui?" sussurrou. Ele acordou em 1 segundo, os olhos atentos, o corpo já em modo de proteção. Sem fazer barulho, pegou o celular e digitou uma mensagem rápida para Raul, seu segurança. Invasão possível, prédio, cobertura. Depois, sussurrou. Leve Lívia e as meninas para o quarto forte. Agora. O apartamento tinha uma sala secreta atrás do armário do corredor. Um reforço que Leonardo mandara construir após o luto, pensando em segurança, nunca imaginando que serviria para proteger uma nova família. Cristina entrou no quarto de Lívia, acordando-a com um toque gentil, mas firme. "Vem, agora", sem barulho. Lívia abriu os olhos, assustada, mas não perguntou. Levantou-se, pegou Júlia nos braços e seguiu Cristina. Isabela, ao sentir movimento, acordou e foi atrás, agarrando a barra do pijama da mãe. Dentro do quarto forte, pequeno, com paredes reforçadas, ventilação independente e um botão de emergência ligado diretamente. A polícia. As 4 se esconderam. Do lado de fora, os passos se aproximaram. 2 homens. Um deles com um distintivo falso da Polícia Civil. O outro com um coldre escondido sob o paletó. "Onde estão?" murmurou o primeiro. "O sistema de segurança foi desativado remotamente", respondeu o segundo. "Alguém dentro do prédio nos ajudou." Leonardo, escondido atrás da cortina da varanda, ouvia tudo. Sabia que não poderia enfrentá-lo sozinho, mas também sabia que, se eles entrassem no quarto forte, a porta aguentaria no máximo 90 segundos. Foi então que teve uma ideia arriscada. Pegou o controle do sistema de som do apartamento e ativou de forma suave, mas clara, a gravação de uma conversa telefônica. Uma que ele havia arquivado semanas antes, quando descobrira que Vitor estava envolvido com o acidente que matou sua família. A voz de Vitor ecoou pelos alto-falantes, fria e confessa. "Eu não me arrependo. O Ferreira merecia, e a mulher dele." Ela gritou até o fim. Os invasores congelaram. "Merda, isso é gravação judicial", disse um deles. "Se isso vazar, o esquema cai. Então apaguemos a fonte." Eles avançaram para a sala. Leonardo, sabendo que não tinha mais tempo, gritou do lado de fora. "Polícia, larguem as armas." Foi um blefe, mas funcionou. Os homens hesitaram. Foi o tempo que Raul precisou. Com um estrondo, a porta do elevador principal foi arrombada. Raul entrou com 2 policiais de verdade, os mesmos que Leonardo havia alertado há dias sobre a possível ameaça. Os intrusos tentaram fugir, mas foram dominados em segundos. Na delegacia, os interrogatórios revelaram mais do que qualquer um esperava. Os homens faziam parte de uma rede internacional de tráfico de órgãos e lavagem de dinheiro. E tinham ligação direta com um juiz corrupto, o mesmo que estava prestes a decidir o caso da guarda de Isabela. Pior, o juiz havia recebido um suborno de Vitor para garantir que a menina fosse entregue a um terceiro interessado, ou seja, ao grupo criminoso que planejava usá-la como moeda de troca com Lívia. Mas o mais chocante veio de uma confissão parcial do próprio Vitor, feita em troca de proteção reduzida. "Eu não sabia do tráfico", disse ele com os olhos fundos. "Só queria me vingar de Leonardo, mas quando descobri que Lívia era testemunha, vi uma chance de ganhar ainda mais, oferecer a filha dela como isca e levar Ferreira à ruína emocional.
Você usou uma criança como arma, disse o delegado com nojo. Todo mundo usa o que tem, respondeu Vitor com um meio sorriso amargo. De volta ao apartamento, ao amanhecer, todos estavam exaustos, mas vivos. Lívia abraçou Cristina com força. Você a protegeu como eu não pude. Obrigada. Não foi por você, foi por ela, respondeu Cristina, olhando para Isabela, que dormia no colo de Leonardo. E foi ali, sob a luz fraca da manhã, que Lívia tomou a decisão mais difícil da sua vida. Quero que Isabela fique com vocês. Todos se viraram. O quê? Perguntou Leonardo. Ela já tem uma família, uma mãe que a criou com amor, um homem que a trata como filha. Eu só tenho medo para oferecer. E, depois do que aconteceu, sei que enquanto eu estiver por perto, ela estará em perigo. Mas você é a mãe biológica, protestou Cristina. E sou também a razão pela qual querem matá-la, respondeu Lívia com os olhos cheios de lágrimas. O melhor presente que posso dar a ela é desaparecer de novo. Leonardo se levantou. Não dessa forma. Você não vai embora sem se despedir. E não vai embora para sempre. Ele então propôs algo inesperado. Vamos registrar Isabela como filha de vocês duas. Adoção compartilhada. Você será mãe legal, mesmo à distância. Poderá vê-la em datas especiais, por videochamada, em encontros supervisionados, se quiser. Mas o lar dela será aqui. Lívia olhou para ele incrédula. Por que faria isso? Porque amor não é posse, é liberdade. E ela merece conhecer todas as partes que a fizeram quem é. Naquele momento, algo se curou. Não tudo, mas o suficiente. Mas enquanto a família improvisada planejava o futuro, uma nova ameaça se gestava em silêncio. O juiz corrupto, ao saber que os homens foram presos, entrou em pânico. Sabia que, se Vitor falasse demais, seu nome viraria manchete. Então, fez a única coisa que lhe restava. Entrou em contato com o braço armado do esquema e ordenou: eliminem a testemunha e quem estiver com ela. A ordem não era só contra Lívia, era contra todos. E o ataque viria em 48 horas. O refúgio ficava escondido entre as montanhas de Teresópolis, em uma antiga casa de campo herdada do avô de Leonardo. Um lugar que ele não visitava desde a morte da esposa e do filho. Tijolos aparentes, portas de madeira pesada, um jardim selvagem que a natureza havia reclamado como seu. Para o mundo, a propriedade estava abandonada, mas nos últimos meses, Leonardo a reformara em segredo. Janelas à prova de balas, câmeras escondidas, gerador próprio e um túnel subterrâneo que levava a uma cabana na floresta, em caso fosse preciso fugir. Quando o carro blindado parou diante do portão de ferro enferrujado, já era noite. A estrada estreita serpenteava entre névoa e pinheiros, como se o próprio caminho quisesse esconder o que estava por vir. É aqui? Perguntou Cristina, segurando Isabela pela mão. É, respondeu Leonardo. É o lugar mais seguro que conheço. Lívia e Júlia desceram em seguida, os olhos arregalados com a beleza selvagem do local. Até Helena tinha vindo. Insistira, dizendo que, se a família está em perigo, a avó também entra na guerra. Dentro da casa tudo era aconchegante. Lareira acesa, cobertores grossos, cheiro de canela e madeira queimada. Havia até brinquedos antigos no canto da sala, os mesmos que Daniel um dia usara. Leonardo os viu e por um instante parou, mas não chorou. Sorriu. Ele teria adorado brincar com vocês, disse olhando para Isabela e Júlia. Naquela noite, enquanto todos dormiam, Leonardo subiu ao sótão. Lá, guardava uma caixa de madeira com o nome Daniel gravado à mão. Dentro, roupas de bebê, chupetas, um ursinho de pelúcia idêntico ao que ele dera a Isabela, só que azul. Foi então que Cristina o encontrou. Você ainda sente falta dele? Todos os dias, não é? Sim, mas sinto falta de um futuro que nunca tive com ele. Com você e Isabela, eu volto a construir esse futuro. Não em vez dele, por causa dele. Ela se aproximou, hesitante, e tocou sua mão.
O que vamos fazer agora? Esperar, proteger e, quando for seguro, entregar Vitor e o juiz à justiça. Mas até lá, ninguém sabe que estamos aqui. Ou assim pensavam. Na manhã seguinte, enquanto as crianças brincavam no jardim e Helena preparava um bolo de fubá, um drone silencioso sobrevoou a casa. Pequeno, quase invisível. Mas Raul, treinado para detectar ameaças, o viu. Alguém nos encontrou, disse correndo até Leonardo. Impossível. Só eu e meu avô conhecíamos este lugar. A menos que alguém tenha contado. Leonardo sentiu um frio na espinha. Lembrou-se de um detalhe. Antes de deixar o Rio, ele havia mencionado o nome Teresópolis, em uma ligação com o advogado. Uma ligação feita do carro, sem criptografia. E se tivessem interceptado? Temos 24 horas no máximo, disse Raul. Eles vão vir com tudo. Leonardo reuniu todos na sala. Explicou a situação sem dramatizar. Lívia empalideceu. Cristina segurou Isabela com mais força. Mas foi Júlia quem falou. A gente pode lutar? Ele se ajoelhou diante dela. Não com armas, mas com coragem. E você já tem isso de sobra. Decidiram ativar o túnel. Helena iria com as crianças. Lívia e Cristina, com Leonardo e Raul, dariam cobertura. Mas antes que pudessem agir, um som ecoou do portão. Pneus freando, várias viaturas. Não é a polícia, sussurrou Raul. São eles. Leonardo correu para o armário secreto e pegou 2 rádios e um kit de primeiros socorros. Depois, entregou um envelope lacrado a Cristina. Se algo acontecer comigo, abra isso. Só você. Ela assentiu com os olhos cheios d'água. Nada. Vai acontecer com você. Prometa que vai cuidar delas, todas. Eu prometo. Do lado de fora, os homens desciam dos carros. Eram 6, armados, com máscaras pretas. Um deles carregava um dispositivo de interferência para cortar sinal de celular. Raul atirou primeiro, do terraço. Um invasor caiu. Os outros se espalharam. Leonardo usou o sistema de som externo para criar confusão, simulando vozes de policiais, sirenes, até o som de helicóptero. Funcionou por alguns minutos, o suficiente para Helena e as crianças entrarem no túnel. Mas quando ele voltou para buscar Cristina e Lívia, viu algo que o paralisou. No meio do jardim, parado entre os invasores, estava um homem de terno claro. Era o juiz, Leonardo Ferreira. Chamou com voz calma. Isso não precisa terminar em tragédia. Você mandou matar uma criança, gritou Leonardo. Eu só quero o que é meu, o silêncio de Lívia e a menina. Se você entregar as duas, todos saem vivos. Nunca, o juiz suspirou. Então, que comece o... Enfim, foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Do mato, surgiram 3 viaturas reais da Polícia Federal. Helicóptero, megafones. Atenção! Vocês estão cercados! Larguem as armas! Leonardo olhou atônito. Quem chamou a PF? Foi então que viu Cristina. Enquanto ele distraía os invasores, ela usara o rádio de emergência ligado diretamente à linha segura da PF. Um canal que Helena, anos antes, ajudara a criar quando seu marido ainda era delegado. Ela sorriu, frágil, mas firme. Você não é. O único que planeja com antecedência. Os invasores se renderam. O juiz tentou fugir, mas foi derrubado por um agente. Naquela noite, sob as estrelas de Teresópolis, a família se reuniu em torno da lareira, inteira, abalada, mas viva. Mas o envelope que Leonardo deu a Cristina ainda estava fechado, e dentro dele havia uma revelação que mudaria tudo, porque não era só um testamento, era uma confissão. Se você está lendo isso, é porque eu não estou mais aqui, e preciso que saiba, eu já sabia. Desde o hospital, que Isabela podia ser minha filha. Mas escolhi não falar, porque vi como você a amava. E percebi que, às vezes, o maior ato de amor é deixar ir, ou deixar ficar, mesmo sem ter direito. Cristina chorou. Não de tristeza, de admiração, porque naquele momento entendeu. Leonardo não a salvou na ponte. Ela salvou ele. E juntos tinham salvo muito mais que uma vida. Mas o destino ainda guardava um último golpe,
porque no dia seguinte, Lívia receberia uma ligação de Manaus, de alguém que dizia ser irmã de Isabela e que jurava: você não sabe quem realmente levou sua filha naquela noite. A ligação veio ao amanhecer, com o canto dos sabiás ecoando entre as árvores de Teresópolis. Lívia atendeu com o coração acelerado. Do outro lado da linha, uma voz feminina, madura, trêmula, mas firme, disse apenas: Lívia, sou Clarice, irmã de Vitor. Ou melhor, ex-irmã. Ele mentiu para todo mundo, inclusive para mim. Lívia congelou. O que você quer? A verdade. E ela começa com um nome que você não conhece, mas que mudou sua vida para sempre. Dr. Armando Valente. O nome soou como um sino fúnebre. Quem é ele? O médico-chefe do Hospital São Lucas em 2014. O mesmo que declarou seu bebê falecido e que assinou o atestado de óbito do filho de Leonardo. Só que ele não morreu por acidente. Foi escolhido. Lívia sentiu o chão desaparecer. O quê? Meu irmão não agiu sozinho. Ele era apenas o braço. Armando era a mente. Ele liderava um esquema de adoção ilegal, disfarçado de caridade. Bebês saudáveis de mães pobres eram dados a famílias ricas que pagavam fortunas, e quando alguma criança morria, eles trocavam os corpos, usavam a tragédia para cobrir os rastros. Isabela foi vendida? Não, ela foi reservada. Armando sabia que Leonardo Ferreira perdera o filho e que pagaria qualquer preço por um milagre. Então, quando seu bebê sobreviveu, ele viu a oportunidade. Mandou Vitor entregar Isabela como se fosse uma menina abandonada. Mas, na verdade, era um presente envenenado. Uma criança com laços biológicos reais à família Ferreira, para garantir que o vínculo fosse irrompível. Mas como ele sabia que Isabela era filha de Leonardo? Clarice fez uma pausa longa. Então, disse com voz baixa: porque você não é a mãe biológica de Isabela. Lívia sentiu o mundo girar. O quê? Você também perdeu seu bebê naquela noite, assim como Cristina, assim como a esposa de Leonardo. 3 mulheres, 3 bebês prematuros e um médico sem escrúpulos. Ele misturou todos e, no caos, fez com que cada uma criasse a filha de outra, exceto Leonardo, que foi enganado para acreditar que seu filho havia morrido. Então, quem é a mãe de Isabela? A esposa de Leonardo. Ela não morreu no acidente. Lívia arregalou os olhos. O quê? Ela sobreviveu. Ficou em coma por meses. Quando acordou, Armando a convenceu de que o filho tinha morrido e que ela não tinha condições de criar uma criança. Então, ele deu Isabela a você como adoção informal e disse a Leonardo que a esposa havia falecido. Ele a escondeu em um sanatório no interior de São Paulo, sob outro nome. Por quê? Porque ela sabia demais. E se um dia lembrasse do filho, destruiria tudo. Leonardo ouviu tudo ao lado de Lívia, o rosto pálido como mármore. Não gritou, não chorou, apenas pegou o carro e disse: vamos. Para onde? Para onde a verdade começou e onde tem que acabar. O sanatório ficava escondido entre colinas cobertas de neblina. Uma construção antiga, com grades nas janelas e um silêncio que parecia esconder gritos. Ao entrarem, um enfermeiro os impediu. Visitas não são permitidas sem autorização judicial. Leonardo mostrou um documento. Uma ordem de busca e apreensão emitida pela Polícia Federal com base nas confissões de Clarice e nas provas que Raul havia coletado com os invasores. Estamos aqui por Clara Ferreira. O enfermeiro empalideceu. Ela está no quarto 17. Subiram as escadas em silêncio. No corredor, o som de um piano tocando uma melodia infantil ecoava, a mesma que Leonardo costumava cantar para Daniel. Ao abrirem a porta do quarto 17, viram uma mulher sentada à janela, de costas, os cabelos grisalhos, as mãos pousadas em um álbum de fotos. Ela se virou lentamente, e ao ver Leonardo, seus olhos se encheram de lágrimas. Léo, você voltou! Ele caiu de joelhos. Clara, você está viva! Ela sorriu com dificuldade.
Eles me disseram que você tinha morrido, que Daniel também, que eu enlouqueci de dor, mas eu lembro de tudo, inclusive do rosto da menina que me tiraram. Isabela, sussurrou Leonardo. Sim, minha filha. Nesse momento, Cristina e Isabela entraram no quarto. A menina olhou para Clara e, sem entender por quê, correu até ela e abraçou suas pernas. Você cheira como casa, disse Isabela. Clara chorou, abraçando a filha com a força de quem passou anos sem respirar. Nos dias seguintes, a verdade veio à tona como um tsunami. Dr. Armando Valente foi preso. O esquema de adoções ilegais exposto. Vitor, diante das novas provas, confessou tudo em troca de proteção. O juiz corrupto foi condenado à prisão perpétua. Mas o mais importante não foi a justiça, foi o reencontro. Clara, após anos de isolamento, voltou ao mundo. Não como a esposa perdida, mas como mãe. E ao lado de Cristina e Lívia, formou algo raro. Uma família de 3 mães para uma só menina. Porque, como disse Isabela, com a sabedoria inocente das crianças, eu tenho 3 corações me amando, então sou 3 vezes mais feliz. Leonardo, por sua vez, não reconstruiu apenas sua vida, reconstruiu seu lar, não com ouro, mas com verdade. E em uma tarde de sol, na varanda da casa de Teresópolis, ele se ajoelhou diante de Cristina e perguntou: você me daria a honra de me deixar te amar, não como salvador, não como milionário, mas como homem que aprendeu que o maior tesouro não é o que se tem, mas quem se escolhe. Ela sorriu, com os olhos cheios de esperança. Eu já escolhi você, desde a ponte. Eles se beijaram. Sob os olhos de Isabela, Clara, Lívia, Júlia e Helena, uma família costurada por dor, mas bordada com amor. E algo incrível aconteceu, de fato. Não foi um milagre divino. Não foi sorte, foi escolha, foi coragem. Foi o poder de um encontro à beira do abismo, que se tornou o começo de uma nova vida. 2 anos se passaram. O outono chegou ao rio com uma suavidade rara. Folhas douradas caindo sobre os paralelepípedos de Santa Teresa. O mar calmo como um espelho. E o céu pintado em tons de mel e lavanda. Naquela manhã, uma mansão discreta em frente à praia, com muros baixos e jardins floridos, abria suas portas para uma celebração simples, mas profundamente simbólica. Não era um casamento tradicional, nem um batizado, nem uma festa de aniversário. Era o Dia das 3 Mães, uma data que Isabela, agora com 8 anos, havia inventado. Sob um gazebo branco, decorado com girassóis e luzinhas, estavam sentadas 3 mulheres. Cristina, de vestido azul marinho, os cabelos soltos ao vento, os olhos brilhando com a paz que ela um dia achou impossível. Lívia, com um sorriso tranquilo, os pés descalços na grama, ensinando Júlia a fazer colares de margaridas. Clara, de cabelos prateados e olhar sereno, segurando um caderno onde escrevia poemas para o neto que um dia teria. E no centro de tudo, como um sol que ligava os 3 mundos, estava Isabela, vestida de branco, com uma coroa de flores silvestres correndo entre elas, rindo, entregando a cada uma um buquê feito com as próprias mãos. Para você, mãe Cristina, disse, entregando um com rosas vermelhas, porque me ensinou a ser forte. Para você, mãe Lívia, continuou com margaridas amarelas, porque nunca deixou de me procurar. E para você, mãe Clara, finalizou com lírios brancos, porque esperou por mim mesmo sem me ver. Clara abraçou a filha com lágrimas silenciosas. Não havia ciúmes, não havia disputa, só gratidão. Do outro lado do jardim, Leonardo observava tudo com um cálice de suco de uva na mão. Ele havia parado de beber álcool no dia em que decidiu ser exemplo para Isabela. Ao seu lado, Helena segurava a mão de Raul, agora seu namorado desde o verão passado. A idade é só um número, e o coração não pergunta o ano, dizia ela com orgulho. Você imaginou que chegaria aqui? Perguntou Helena. Nem em sonho, respondeu Leonardo. Eu achava que a vida tinha me roubado tudo, mas na verdade,
Só estava me preparando para receber algo maior. Naquela tarde, os 4 adultos assinaram um documento histórico, a primeira guarda compartilhada múltipla, reconhecida por um tribunal brasileiro, com 3 figuras maternas legalmente responsáveis por uma mesma criança. Não por conveniência, mas por amor inegociável. O juiz que homologou o caso, um homem sério, mas com olhos bondosos, disse ao sair: esta não é só uma decisão jurídica, é um novo capítulo para o que chamamos de família. À noite, após o jantar sob as estrelas, Isabela pediu que todos se reunissem na varanda. Hoje eu tenho um segredo para contar, anunciou com os olhos brilhando. Todos fizeram silêncio. Eu sei que vocês acham que me salvaram, mas foi eu quem salvei vocês, porque quando eu nasci, eu trouxe uma ponte, e vocês se encontraram nela. Leonardo a levantou nos braços e beijou sua testa. Você é nossa menina milagre. Não, corrigiu ela com seriedade. Eu sou nossa menina, de todos. E naquele momento o vento soprou suave, como se o próprio céu aplaudisse. Meses depois, em uma pequena igreja de frente para o mar, Leonardo e Cristina se casaram. Não com trajes de gala, mas com roupas simples, pés descalços na areia, e Isabela como madrinha de honra. Clara e Lívia estavam lado a lado na primeira fila, segurando as mãos uma da outra. Não como rivais, mas como irmãs de alma. Durante os votos, Leonardo disse: eu te escolho não porque você me salvou, mas porque com você eu aprendi que amar não é salvar, é caminhar junto, mesmo quando o chão desaba. E Cristina respondeu: eu te escolho, não como príncipe, mas como parceiro, porque com você eu descobri que não preciso ser perfeita, só precisa ser eu. Ao fundo, Isabela sussurrou para Júlia: um dia, a gente também vai se casar com quem a gente quiser, e ninguém vai dizer que está errado. Por quê? Porque o amor não tem regras, só coração. Hoje, a casa na beira-mar é conhecida no bairro como a Casa das Três Mães. As crianças da vizinhança brincam lá aos finais de semana. Mulheres em situação de violência doméstica encontram portas abertas e ouvidos que escutam sem julgar. E toda noite, antes de dormir, Isabela acende uma vela na varanda, não por medo da escuridão, mas para lembrar que, mesmo nos abismos mais profundos, sempre há alguém disposto a estender a mão. E se você passar por ali, talvez veja uma mulher de vestido azul olhando para o mar, e um milionário que pela primeira vez na vida se sente verdadeiramente rico, porque ele não salvou uma mulher que queria pular de uma ponte. Ele encontrou uma família que o ensinou a voar.